queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciaremos agora uma série de vídeos para finalizar o período colonial. O nosso tema da aula de hoje é economia mineradora. Observamos aí uma imagem. Essa imagem é uma gravura do século XIX que retrata o Real Palácio e Convento de Mafra. Por que usar uma imagem não convencional sobre a mineração para retratar esse período? Porque esse castelo, esse Real Palácio, ele abriga uma biblioteca onde temos exemplares de livros comprados de toda a Europa, com encadernação em couro e inscrições em ouro. Esse ouro é o ouro que veio do Brasil. No final do século XVII, início do século XVIII, quando os portugueses descobrem o ouro nas Minas Gerais, a economia portuguesa se encontrava completamente decadente. E todo esse ouro foi a salvação do Estado português. Então, toda essa riqueza, essa suntuosidade, era uma forma de expressar a salvação do reino, muito bem descrita pelo rei Dom João V, o rei de Portugal nesse período, que disse a seguinte frase: o meu avô devia e temia, o meu pai devia, eu não devo e nem temo, fazendo alusão a toda essa riqueza que o Estado português iria construir. O que temos que observar é se essa riqueza realmente permaneceria em Portugal. É o que vamos discutir aí nessas aulas. Para falar da mineração, falamos inicialmente de como o ouro foi descoberto. Foram os bandeirantes paulistas que em 1690, no processo conhecido como Entradas e Bandeiras, descobririam o ouro nas chamadas Minas Gerais. Esse fato acabou gerando um intenso fluxo migratório para a região. Chegou à região em torno de 30 a 50 mil pessoas, vindas de outras regiões do Brasil e de regiões da Europa. Esse intenso processo migratório, ele vai levar a características bem peculiares da região mineradora. Comparado ao que vimos na economia açucareira, acho que podemos retratar bem o que diz esse texto. Mais do que um recurso natural, mais do que um artigo de exportação, o que se descobriu em Minas depois de 2 séculos de colonização foi uma fortuna em estado puro. Ao contrário do que ocorria com a cana-de-açúcar no Nordeste, o metal extraído do leito dos rios mineiros não dependia da demanda internacional de suas oscilações de cotação. Já vinha em forma de dinheiro, pronto para ser posto em circulação ali mesmo. O ouro em pó transformou-se imediatamente na principal moeda de Minas Gerais naquele final do século XVII. E era tão abundante que, embora quase sempre tivesse Portugal como destino, causou um enorme impacto econômico e social também desse lado do Atlântico. Citação da revista de História da Biblioteca Nacional, retratando bem aí uma comparação entre as duas principais economias do período colonial. O que vamos ver agora são algumas características da administração dessa região mineradora. O esquema administrativo montado por Portugal teve em 1702, na Intendência das Minas, o seu principal órgão. Esse órgão, ele tinha algumas funções muito específicas: distribuir terras para a exploração do ouro, cobrar tributos e fiscalizar o trabalho. Era atribuição dessa intendência fiscalizar, por exemplo, a cobrança do quinto, ou os 20% de todo o ouro extraído na região mineradora. Era também possível a circulação do ouro em pó ou em pepitas. Essa forma de circulação de ouro era livre na região mineradora. Para entendermos um pouco melhor, vamos analisar o seguinte: eu encontrei ouro em uma determinada região. Assim que eu encontro ouro, a Intendência das Minas dividia essa região em datas. Essas datas, elas eram entregues, ou lotes de terras,
eram entregues da seguinte forma: as duas datas as mais próximas dos rios, já que o ouro descoberto no Brasil foi o ouro de aluvião, falaremos disso daqui a pouco, elas eram entregues então a quem encontrou o ouro. A terceira data ficava com a coroa portuguesa. As demais datas iam a leilão, seguindo o critério do número de escravos. Quanto maior o número de escravos, mais fácil era conseguir uma data nesse leilão. A obrigatoriedade, fazer com que o ouro fosse encontrado em 45 dias e pagar a coroa portuguesa 20% ou 1/5 de todo o ouro extraído. Muito bem, toda essa montagem desse esquema administrativo vai levar a Intendência das Minas a fiscalizar o ouro de forma muito rigorosa. E essa fiscalização, que vai ser feita pela Intendência das Minas, ela acaba por levar a toda uma sofisticação na cobrança do quinto, ou seja, dos 20%. Esse sistema de tributação, ele vai ser analisado agora no próximo slide. Então, vamos lá. Olha só. Pensem comigo. Então, eu dividi toda a terra em datas, que foram entregues, então, da forma como a gente falou, como foi explicado, 2 datas para quem encontrou, 1 data para a coroa portuguesa, as demais indo a leilão. Tem que fazer com que o ouro apareça nesses 45 dias. Caso o ouro não apareça, isso já foi dito, eu estou repetindo, caso o ouro não apareça, eu posso perder essa data. Olha bem, então a data não é uma garantia. A terra, ela não é de quem explora o ouro. Toda a terra pertence à coroa portuguesa. Por isso dizemos que o ouro é um produto estancado, assim como o pau-brasil. O que quer dizer um produto estancado? Um produto é estancado quando ele é concedido para exploração a particulares mediante o pagamento de impostos. Olha aí, o sistema de impostos da coroa. O primeiro imposto, então, que foi criado, já explicamos, foi o quinto. Só que, pensem comigo, se eu achei determinada quantia de ouro, suponhamos 10 arrobas, eu vou pagar 20% sobre 10. Mas e se eu não declarar os 10 que eu realmente encontrei e declarar somente 5? Eu pago 5, eu vou pagar então o quinto sobre 5 arrobas e não sobre as 10 que realmente encontrei. Por isso Portugal, sabendo que estava sendo roubado, sofistica o sistema tributário. Sabendo então que o quinto devido muitas vezes não era pago, Portugal cria a finta. O que foi a finta? A finta é o quinto fixo. Então, não importa quanto de ouro eu achei, vai ser estabelecido uma quantia fixa para a cobrança do quinto. Veja bem, a fixação pode variar. Um exemplo disso é que no final do período de mineração, as fintas, elas foram estabelecidas em 100 arrobas. Então, veja bem, varia. Pode ser 20, pode ser 50 ou pode ser 100. Mas agora eu tenho uma quantidade fixa de ouro que eu devo à coroa portuguesa, na forma de impostos. Mesmo assim havia roubo? Sim. Por isso Portugal cria um imposto adicional, a captação. O que era a captação? Todo escravo empregado na mineração deve pagar a captação. É claro que não era o escravo que pagava, o dono do escravo. Mas e se eu faço mineração na forma de faiscação? Eu sou um minerador e trabalho sozinho, não tenho escravos. Eu pago por um escravo, como se existisse de fato um escravo. Na verdade, eu pago pelo meu trabalho. Mesmo assim, Portugal continua sendo roubado? Sim, eu posso ter 20 escravos, falar que tenho 10 e pagar pelos 10. E foi por isso que Portugal acabou instituindo a derrama. O que foi a derrama? A cobrança de todos os quintos atrasados, todas as vezes que o quinto não atingia as 100 arrobas anuais. Olha bem, as 100 arrobas anuais são a finta, quinto fixo. Então, a derrama era decretada
caso as 100 arrobas de ouro anuais não fossem pagas à coroa portuguesa. Não existe uma comprovação histórica se a derrama chegou a ser efetivada ou não. O fato é que o clima na região mineradora de pânico em virtude da ameaça da derrama desencadeou um dos movimentos mais importantes da nossa história, que foi a Inconfidência Mineira. A certeza de que realmente ela tenha sido efetivada não existe, mas apenas a ameaça já serviu para a organização de um movimento da envergadura da Inconfidência Mineira. Muito bem, então veja só, Portugal vai sofisticar esse sistema de tributação. Nós veremos o que isso desencadeia, mas antes vamos analisar um pouco das características técnicas da mineração. Que tipo de ouro foi encontrado no Brasil? O ouro de aluvião, que é o ouro de beira de rio, de barranco. E a técnica que os portugueses possuíam para a exploração desse ouro era uma técnica extremamente rudimentar. Ela era feita através do sistema, especialmente do sistema de bateia. O que é isso? A peneira que separa o ouro do cascalho. A mineração ela exige um investimento inicial muito menor do que a cana-de-açúcar. Então eu posso ser, até com poucos escravos, eu consigo montar toda a logística da exploração do ouro, ao contrário do que acontece na mineração. Em virtude desse baixo nível técnico, as reservas auríferas elas vão se esgotar muito rapidamente. O período da mineração ele vai no Brasil de 1700 a 1800, sendo que em 1700 já há um claro esgotamento aí das reservas auríferas. A localização geográfica da Minas Gerais exigiu um complexo sistema de estradas e meios de transporte que ligassem a região mineradora ao litoral. Por que isso é importante? Para o escoamento do ouro. Então, Portugal cria esse complexo sistema de transporte justamente para que o ouro fosse escoado de forma mais fácil. Eu tenho também, em virtude de toda uma economia direcionada para o ouro, isso acaba levando a uma falta de mercadorias na região mineradora, o que vai levar a uma expressão muito conhecida da região mineradora, que é a miséria e a opulência das minas. De um lado eu tenho a opulência representada pelo ouro e a miséria representada por uma população e principalmente pela dependência de mercadorias provenientes de outras regiões do Brasil ou principalmente do mercado externo. Tudo isso vai acabar dando algumas peculiaridades à economia da região mineradora e a criação ao longo do tempo de um mercado interno, que é inexistente no caso da economia açucareira. Bem, então, como que o ouro ele era retirado? O ouro era retirado então através das lavras, que são grandes jazidas, que geralmente são os grandes mineradores que usavam recursos próprios e um grande número de escravos. Por que recursos próprios aí? Eu falei, produto estancado. Então a coroa não investe nem um centavo na exploração do ouro. O minerador ele tem que investir seus próprios recursos. E obviamente, se existe um grande número de escravos, essas jazidas das lavras, os mineradores são muito mais poderosos do que no caso da chamada faiscação, que é a extração do ouro dos leitos do cis por pequenos proprietários e pequeno número de escravos. Esses pequenos proprietários com pequeno número de escravos podiam ser até mesmo um garimpeiro que trabalhava sozinho, não possuía nenhum escravo. Muito bem. Em virtude da tentativa de Portugal de controlar a região mineradora, mas a pouca eficiência de um sistema tributário, em 1720 Portugal cria as chamadas casas de fundição. O que são as casas de fundição? Essas casas de fundição eram os locais, tipo uma casa da moeda, um banco central. Todo o ouro encontrado na região mineradora, ele passa a ser levado para as casas de fundição.
Então, fica proibida a circulação de ouro em pepita ou ouro em pó. O ouro era levado, derretido, quintado e selado com o selo real. Obviamente agora fica muito mais difícil de roubar da coroa portuguesa. E por isso os mineradores organizaram um movimento que ficou conhecido como Sedição de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Falaremos desse movimento quando abordarmos os movimentos nativistas, mas é importante observar aí, nesse momento, que a revolta ela vai vir justamente pela indignação com esse sistema tributário tão rígido que penalizava toda a população da região mineradora. Expressões como vá para o quinto dos infernos surge justamente aí. O quinto era tão odiado que leva a população a celebrizar essa frase. Então, se eu quero xingar alguém, eu mando essa pessoa para o quinto dos infernos. Muito bem. Eu tenho aí, em virtude de todas essas características, a criação de uma sociedade diversa daquela que observamos na economia açucareira. Há características aí diferentes, como por exemplo, o fato de ser uma sociedade mais urbana, enquanto a cana-de-açúcar eu tenho uma sociedade rural. Uma maior diversificação social, médicos, advogados, boticários, comerciantes, artesãos, ferreiro, alfaiate, carpinteiros, que vão constituir uma camada média, que não pode ser ainda classificada exatamente como uma classe média, mas seriam camadas intermediárias entre aqueles muito ricos mineradores e a grande massa da população composta por escravos. Uma característica de semelhança entre as duas, de diferenciação ainda entre as duas sociedades, a açucareira e a mineradora, é a questão da mobilidade social. Se na açucareira essa mobilidade ela é quase inexistente, aqui ela passa a ser possível, principalmente através do surgimento dessas camadas médias e da ascensão de alguns mulatos e pardos através da arte, como pode ser exemplificado no Barroco. A obra que ilustrou o início da nossa aula, o Real Convento de Mafra, é uma construção barroca, é um exemplo do barroco europeu, enquanto surgirá aqui no Brasil o chamado barroco mineiro, com características bem peculiares, da qual todos nós já ouvimos falar, por exemplo, de Aleijadinho. Então aí temos um desenho dessa pirâmide social com os grandes proprietários, mineradores, no topo da pirâmide, as camadas médias, que são essas camadas que acabamos de citar, né? Advogados, boticários, e por fim os trabalhadores livres e por fim os escravos, na base da pirâmide e sustentando todo o trabalho. Alguns trabalhos na historiografia dizem que a vida do escravo na mineração, ela era uma vida menos penosa do que na cana-de-açúcar. Essa visão ela é contestada por alguns historiadores na atualidade, que vão dizer principalmente que muitas vezes essa vida ela era muito mais penosa. A média de vida de um escravo na mineração era de 30 anos, pela própria insalubridade do trabalho. Muitos trabalhavam mergulhados em rios e, portanto, em condições de muito maior insalubridade até do que na cana-de-açúcar. Isso nos leva a afirmar que não existe condição, objetivamente, nenhuma condição de escravo, independente da região, que seja uma condição mais confortável. Escravidão é escravidão em qualquer lugar. Para finalizar nossa aula, falaremos dos reflexos da mineração. Temos aí um importante reflexo que foi a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Isso vai ser retratado através da mudança da capital de Salvador
para o Rio de Janeiro em 1763. Nunca mais o Nordeste viria a ter a relevância que teve no período colonial a partir da descoberta do ouro. O processo de interiorização, essa interiorização, ela foi feita basicamente através de 3 elementos, como vimos, né? A pecuária, as entradas e bandeiras e a mineração. A criação de um mercado interno, importante, como já foi retratado, em virtude da carência de mercadorias na região, acaba se criando esse mercado interno. E o enriquecimento da Inglaterra através do Tratado de Methuen de 1703. Esse tratado, promovido entre Inglaterra e Portugal, estabelecia que Portugal compraria manufaturados ingleses e a Inglaterra vinhos portugueses. Obviamente, pela maior necessidade de manufaturados do que vinhos, e como o tratado seria impossível de dar certo a menos que a Inglaterra fosse transformada em um país de bêbados, a balança comercial de Portugal ficaria devedora e esse déficit na balança comercial seria pago com o ouro brasileiro. Curiosamente, alguns anos depois, a Inglaterra faria a Revolução Industrial, ou seja, o ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial na Inglaterra. E por fim, o surgimento do Barroco, o Barroco mineiro, cuja expressão maior, como já citamos, foi Aleijadinho. Finalizamos aí a nossa aula e até a próxima com a continuação do período colonial.